O extrativismo histórico na Amazônia. Projeto Perema e o resgate de animais silvestres no Baixo Tocantins. Saiba o que fazer quando se deparar com animais silvestres em sua casa ou ambiente de trabalho. Confira agora no Eco News. O extrativismo é uma atividade bastante antiga, realizada desde os tempos primórdios. Com a fixação da população e o desenvolvimento de atividades como a agropecuária e a industrialização, a prática extrativista esteve fortemente ligada à extração de bens da natureza para o fornecimento de matérias-primas para a sociedade. Para auxiliar na compreensão do assunto, a repórter Ayla Gabriela entrevistou a professora Débora Aquino, com o objetivo de esclarecer questões envolvendo o extrativismo. Bom dia, Amanda. Bom dia, Milane. Bom dia, pessoal aí que está assistindo a gente. Estamos aqui no Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, com a professora Débora e vamos falar um pouco sobre a questão do extrativismo, quais são os impactos ambientais e como a lei a respeito desse problema vem sendo enfraquecida ao longo do tempo. Professora Débora? Bom dia, pessoal. Sobre o extrativismo, principalmente aqui na Amazônia, é realmente uma atividade econômica que historicamente é bastante importante, né? Desde o período aí da colonização brasileira que a gente vem trabalhando com o extrativismo, ao Brasil, castanha, borracha, né? Atualmente isso infelizmente não é diferente, né? O papel que a Amazônia ocupa dentro do contexto do capitalismo sempre foi de fornecer essas matérias-primas e a questão da flora está sempre bem envolvida nisso, né? Existe um ciclo de exploração de atividades econômicas que marcam esse processo de destruição da natureza aqui na Amazônia, né? Normalmente a gente começa o extrativismo, né, que foi muito forte durante muito tempo, foi o extrativismo na madeira, e nem sempre o extrativismo na madeira é algo legal, né? Então, com o projeto Radan na década de 70, com os governos militares, a gente acaba por desmatar, começar a intensificar o desmatamento na Amazônia, com a extração de madeira, depois vem a agropecuária e mais recentemente a questão da soja, da reativação do garimpo, né? Algumas legislações ambientais foram criadas para tentar conter esse avanço do desmatamento da Amazônia. A gente tem uma queda nos índices aí de desmatamento 2008, 2009, 2010, porque a fiscalização ficou mais intensa, o uso de geotecnologias, do geoprocessamento ficou mais intenso para fiscalizar esse desmatamento e esses focos de calor, né, que a gente tem na Amazônia. Bom, no último governo, todo esse projeto de fiscalização no governo Bolsonaro, ele foi desmantelado, né? Então a gente baixa a fiscalização, né? E com isso a gente aumenta o índice do desmatamento. Então, internacionalmente, o Brasil volta ao holofote não como um protetor do meio ambiente, mas como um desmatador do meio ambiente e um negacionista, porque se negou os dados de desmatamento, coisa que é quase impossível de fazer, já que hoje em dia eu tenho geoprocessamento, imagem de satélites e tudo, né? Então a gente tem um avanço, um enfraquecimento dessas legislações, não cumprimento dessas legislações que protegem o meio ambiente e também as comunidades tradicionais, né? Mais recentemente, falando em legislações, a gente acaba de aprovar o PL do Marco Legal, né? Do Marco Histórico das Terras Indígenas. O que é isso? Essa nova legislação, que ainda não foi aprovada, mas a bancada ruralista ela quer demarcar as terras indígenas, apenas aquelas que os indígenas estejam ocupando até 1988. De 88 em diante, né, fica aí um vácuo na Constituição, e essas terras que já estão demarcadas pós 88 também criam uma insegurança jurídica para essas comunidades, né? Não dá para mostrar agora, mas na internet dá para ver, né, no Instituto Socioambiental, que há uma pressão do agronegócio, da atividade madeireira sobre os territórios indígenas. Inclusive invasões no territórios indígenas, de terras já demarcadas
né, pelos madeireiros, pelos garimpeiros, pelo agronegócio, né? Então, na Amazônia a gente tem o que a gente chama na geografia de território da exceção. Às vezes as legislações ambientais elas não são aplicadas na Amazônia e os crimes ambientais eles são simplesmente naturalizados, né? Isso faz com que a gente, né, tenha prejuízos tanto ambientais quanto sociais, né? É a exceção dessa legislação que não é aplicada aqui na Amazônia muitas vezes. Professora, em relação à Lei 9.605 de 98, que prevê pena de 1 a 4 anos e pagamento de multa para quem causar poluição e provocar mortandade de animais, entre outros. A gente queria muito saber a sua opinião em relação à aplicabilidade dessa lei. Bom, o Brasil, pessoal, é um país onde a legislação ambiental é considerada como uma das mais avançadas que a gente tem no mundo. Apesar do recente retrocesso, que elas vão caindo algumas leis, uma coisa legal da legislação ambiental é que ela não prescreve. Os crimes ambientais eles não prescrevem. O que isso quer dizer? Que se eu cometer um crime ambiental hoje, eu posso ser julgado daqui a 5, a 10, a 20, a 30, 40 anos, eu sempre posso ser julgado, né? Crimes ambientais no Brasil não prescrevem. O problema não é a legislação no papel em si, nesse caso da lei de 98. O problema é a falta de aplicação dela. Para eu aplicar essa lei, eu tenho que ter uma política de fiscalização, de gestão ambiental, gestão territorial. E isso depende muito de equipar o Ministério do Meio Ambiente, equipar o IBAMA, ICMBio, né? Eu posso ter governos que investem nessa gestão territorial e ambiental, na fiscalização, assim como eu posso ter governos que também retiram dinheiro, né? Desestruturam os órgãos ambientais, como a gente viu no governo do Jair Bolsonaro, de desestruturação desses órgãos, vai ficar cada vez mais difícil de aplicar essas leis. Essa foi a fala da professora Débora Aquino em relação aos crimes contra a flora. Então nós aqui, do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, voltamos aí para o estúdio. É com vocês, Amanda e Milane. Voltamos daqui a 1 minuto. Tem alguém aí? Tô aqui! Aqui atrás, ó! Não aguento mais ficar me escondendo dentro da minha própria casa. Esses traficantes de animais não se cansam de nos perseguir. Tudo por dinheiro. Com tantas campanhas de conscientização, não é possível que as pessoas ainda não saibam que o comércio ilegal causa a morte de milhões de animais, além de colocar muitas espécies em extinção. É verdade. E sem falar nos terríveis maus-tratos que nós sofremos nas mãos dos traficantes. Será que os seres humanos são tão ruins assim? Todos eles não, mas uma pequena parte é. A gente tem que torcer para que os humanos bons nos ajudem denunciando o tráfico de animais. Mas onde estão esses humanos bons? A presença de determinados animais silvestres é algo comum na região amazônica, como por exemplo o esquelone. O fato de domesticá-los e acrescentá-los na culinária regional é algo que se configura como um crime à fauna, de acordo com a Lei 9.605 de 1998. Com o intuito de preservar e conscientizar a população sobre esses animais, criou-se o Projeto Perema. E com isso, conseguimos uma entrevista exclusiva com o administrador Augusto Souza para assim dar-nos dicas de como funciona este projeto. Bom dia, Milane e Amanda. Estamos aqui com o professor Augusto Paz, no Instituto Federal campus Abaetetuba, e vamos fazer algumas perguntas relacionadas à fauna. Professor Augusto, você pode me explicar como funciona o Projeto Perema? Bom dia a todos, primeiro. Uma satisfação estar aqui tentando levar um pouco do conhecimento que nós já temos sobre o Projeto Perema. O Projeto Perema ele tem a finalidade de salvar os quelônios que de alguma forma sofreu algum tipo de maltrato ou então fazem parte do tráfico desses animais. Então, através da Secretaria do Meio Ambiente, eles são resgatados,
são trazidos para o laboratório, e no laboratório há um diagnóstico para a gente entender como é que tá, para a gente entender e perceber como é que está a saúde desses animais. Depois há uma recuperação deles e eles são devolvidos à fauna. Relacionado ao estado físico desses animais, como eles chegam até o projeto? Todos os animais que chegaram no projeto, eles chegaram com alguma deficiência. Ou eles chegaram com um estado nutricional muito degradado, muito magro, com um casco avaliado, ou eles chegaram até obesos, porque as pessoas têm, principalmente como criam esses animais como pet, eles acham que eles podem comer qualquer coisa. E na natureza eles têm uma comida balanceada de acordo com as necessidades nutricionais dele. Então quando chega na casa, às vezes dá arroz, dá feijão, então é uma comida muito calórica, muito rica em carboidratos, esses animais acabam ficando obesos. E essa obesidade também atua de forma a prejudicar a saúde desses animais. Então, de uma certa forma, todos eles chegam com o estado nutricional que não é adequado para esses animais. Relacionado à criação desses animais como pets, que prejuízo isso traz e de que forma isso pode impulsionar o tráfico desses animais? Como na nossa região há um traço cultural, que vem desde os indígenas, de criação de animais silvestres em casa, então geralmente a população ribeirinha, a população do interior, ela tem esse traço cultural ainda muito forte. Só que isso tem um problema muito grande para essas espécies. Qual é o problema? Essas espécies, por eles terem uma longevidade muito grande, o metabolismo dele também é lento. Então a reprodução é lenta, o crescimento é lento. Então se tu começa a retirar muito esses animais da natureza, não só como pet, mas também para o tráfico de animais para fora do Brasil, e para alimentação, pode ser que algumas populações em determinadas regiões diminuam tanto devido a essa captura na natureza que elas não têm mais condições de repor aquela população na natureza. E elas entram naquele espaço em extinção. O que quer dizer? A espécie vai entrar em extinção na Amazônia todinha? Não. Mas uma ilha de Abaetetuba, por exemplo, aquela população daquela ilha pode entrar em extinção se ela for capturada constantemente. Isso é um prejuízo genético para a espécie. Em relação às penas e a aplicação de multa, a Lei 9.605, de 98, prevê a aplicação de pena de 6 a 3 anos de reclusão ou multa. Qual a sua opinião em relação a essa pena? Ela é muito alta, muito baixa? Como a aplicação dela pode favorecer algumas pessoas e outras não? É assim, se for pego em flagrante no tráfico, eu acho que a pena é justa. A pessoa vai passar bastante tempo preso, ainda tem as multas. Agora tem que ter bastante noção de como é que é feita a aplicabilidade dessa pena. Se for, por exemplo, uma população ribeirinha que se alimenta desses animais, lógico que não é justo, eu não considero justo, você aplicar uma penalidade, porque faz parte da cultura daquele povo. Ele não está pegando um animal e vendendo, traficando, não, ele está se alimentando. Então, para essa população que, se de repente for sofrer algum tipo de penalização, eu acho que a visão da justiça tem que ser um pouquinho diferente, tem que levar em consideração o traço cultural dela. Agora, por tráfico, esse tráfico de animal, que ele é perigoso porque o volume de espécies que tu tira da natureza é muito grande, aí sim, a pena acredito que seja justa. A pena e as multas também. Obrigado, professor Augusto, pelo seu tempo e voltamos com vocês aí da Central. Vamos agora com a previsão do tempo com Emily Gomes. Olá, Amanda. Olá, Milane. E a você que nos acompanha. E vamos ver como está o tempo no Brasil hoje. Como o Brasil é um país de contrastes, tem alerta de temporal valendo para a região do Amazonas, Roraima e oeste do Pará. Mas todo o norte e nordeste terão chuva, como a gente pode ver na cor mais escura do mar. E também pode ser bem volumosa, gerando alagamentos em Recife, Aracaju, Maceió e em João Pessoa as temperaturas ficam mais amenas, até meio parecidas. E também destaco Belém, porque mesmo com a chuva, o ar continua abafado. Temos Cuiabá, no centro-oeste, que pode ter máxima de 34 graus, e também Rio de Janeiro, no sudeste, com máxima de 25 graus Celsius. Imagine o susto que seria de encontrar uma cobra em sua casa ou local de trabalho. Geralmente, a primeira reação seria de querer matá-lo. Porém, matar animal silvestre é crime.
Então, nesse caso, o que fazer? Como agir? E por que não matar as cobras? Para sanar essas e outras dúvidas relacionadas a animais silvestres, o repórter Renan Mello entrevistou o aluno Ramires, membro do Grupo de Estudos de Animais Silvestres, GEAS. Confira. Bom dia, Amanda. Bom dia, Milane. Estou aqui no Instituto Federal do Pará para uma entrevista com o aluno Ramires, um dos integrantes do projeto GEAS. Ramires, você poderia, por favor, se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o projeto, como funciona? Bom, me chamo Ramires, sou aluno da graduação do curso de Ciências Biológicas aqui do IFPA e também pesquisador do LABEM, que é o Laboratório de Biologia Molecular, Evolução e Microbiologia. Sou também componente do GEAS, que é o Grupo de Estudo de Animais Silvestres, que nós já temos mais de 3 anos de atuação, né, envolvendo os estudos sobre esses animais e também dando retorno à comunidade relacionado sobre a desmistificação, né, e o avanço no conhecimento sobre esses indivíduos. Atualmente, assim, esses animais ainda chegam até você, ou se chegavam, como eles chegavam? Bom, atualmente a nossa especialidade, né, está focado mais em lagartos e serpentes, que são os mais vítimas de mitos, né, e são muito mortos pela população por falta de desconhecimento, mas que tem um grande valor científico para a gente. Outros animais, né, como mamíferos, animais maiores, a gente, quando chega em situações de tráfico ou até mesmo de atropelamento, né, em vias públicas, a gente faz a destinação desses animais para a Secretaria de Meio Ambiente e assim eles encaminham para o CETRAS, né, que é o Centro de Triagem desses animais, em Belém, para depois fazer todo o processo de recuperação e possível soltura no seu hábitat natural. O que a gente faz? A gente pega esses animais, faz esse levantamento dos estudos para a gente saber onde é que está ocorrendo as incidências, né, e por que está ocorrendo essa incidência. Por exemplo, uns 2 meses atrás, foi no período de março, principalmente, houve muito ataque de jararacas em Abaetetuba, principalmente aqui nos bairros da Angélica ali e da Santa Clara, né. Aí, qual é a relação com isso que a gente tem, né? Qual é a cidade importante? Então a gente faz uma análise desse local. Primeiro, lixo, atrai muito serpente. Segundo, desmatamento, porque eram áreas de invasões, ou seja, o hábitat desses animais está sendo destruído, logicamente eles vão buscar algum local para se refugiar. Então, quando acaba cometendo humanos, às vezes, a culpa não é principalmente do animal, é a culpa, tipo assim, olha, vocês estão jogando lixo e vocês estão desmatando aquele ambiente ali. Então, a culpa não é do bicho, ele está só se defendendo. Você que está sendo agredindo, invadindo ali aquele ambiente. Aí, depois a gente faz esse levantamento, a gente faz esses estudos, aí a gente vem para cá. Quais são essas espécies que estão sendo encontradas? A gente faz estudo genético desses animais, que alguns desses animais não têm descrição karyotípica ou tem poucas informações na literatura sobre eles. E depois disso, né, a gente faz a soltura desses bichos, né, em alguns casos. Né. Algumas espécies a gente solta direto, né, e algumas que têm um valor científico muito importante para a gente. Por exemplo, semana passada a gente encontrou uma espécie chamado Corallus batesi, que é uma família dos boídeos, né, uma prima das boias, uma serpente verde, morta próxima ali ao Tijuca. Esse animal ele é característico de regiões muito conservadas e a gente encontrou numa área bem degradada e morto, ou seja, é um novo registro dessa espécie na nossa região que ainda não tinha sido observado. Ou seja, mesmo o animal já depois de morto, ele serve como dado para a gente para futuros estudos. Você falou que vocês trabalham com mais incidências de répteis, de cobras, e no caso de uma pessoa se deparar com uma serpente, que postura ela devia tomar? Creio que seja uma dúvida do pessoal, né? A princípio, né, o certo seria a identificação, se esse animal é peçonhento ou não. De todas as espécies presentes de serpentes, apenas somente 3 grupos são considerados de maior incidência, né, em nossa região, que são o grupo das jararacas, o grupo das surucucus e o grupo das corais. A questão das cascavéis, né, que seria o 4º grupo, ele não é tão evidente para a nossa região. Então, o certo seria tentar identificar. Caso não consiga identificar, a gente pede que a pessoa se afaste, saia daquela região. Se for dentro da residência, evacue aquela área, né, deixe o animal longe de estresse. Né, e depois pode fazer ou chamar a gente, né, convocar a gente, ou corpo de bombeiro. E se caso não for possível, você pode utilizar-se por meio de um balde e uma vassoura e tentar colocar esse animal, né, dentro desse recipiente e tampar e posteriormente levar para uma área afastada e fazer a soltura normal desse animal. Mas claro, isso se você tivesse segurança, né, e se sentir, né, com uma última alternativa para você não estar colocando a sua vida em risco.
Obrigado, Ramires. Com esses esclarecimentos sobre esse assunto, creio que a gente possa ter mitigado algumas dúvidas. É com vocês na Central. E o Econews vai ficando por aqui. Agradecemos a sua presença e até breve.